O motor Wankel, popularizado pela Mazda em ícones como o RX-7 e o RX-8, é uma das peças de engenharia mais fascinantes e distintas da história automotiva. Diferente dos motores convencionais, ele abre mão dos pistões alternados em favor de um movimento rotativo contínuo. O coração do Wankel é um rotor triangular, com faces convexas, que gira dentro de uma carcaça epitrocoide, em formato de 8 estilizado. Enquanto um motor a pistão precisa de 2 voltas do virabrequim para completar os 4 tempos, admissão, compressão, combustão, exaustão, o motor rotativo realiza esses 4 processos simultaneamente em cada face do rotor. Admissão. O rotor se afasta da porta de entrada, criando vácuo e puxando a mistura a ar combustível. Compressão. Ao girar, o volume da câmara diminui, comprimindo a mistura contra a parede da carcaça. Combustão. 2 velas de ignição, geralmente uma leading e uma trailing, disparam para garantir a queima em uma câmara longa e estreita. Exaustão. Os gases queimados são expulsos pela janela de escape conforme o rotor avança. Curiosidade técnica. Para cada rotação do rotor, o eixo de saída, eixo excêntrico, gira 3 vezes, resultando em uma entrega de potência extremamente suave e linear. As vantagens do design são relação peso-potência. Por não ter comando de válvulas, bielas ou virabrequins pesados, o motor é incrivelmente compacto e leve. Altas rotações. A ausência de movimento recíproco, subida e descida de pistões, permite que o motor atinja rotações elevadas com vibração mínima. Menos peças móveis. Um motor Wankel de 2 rotores possui significativamente menos componentes críticos do que um V6 ou V8. Mas também temos os desafios de engenharia. Apesar do brilho mecânico, a Mazda enfrentou barreiras que limitaram o uso em massa desse motor. Vedações dos ápices, Apex Seals, o maior desafio técnico. As vedações nas pontas do triângulo, ápices, precisam manter o selo de pressão contra a carcaça enquanto sofrem variações extremas de temperatura e atrito. O desgaste prematuro dessas peças pode levar à perda de compressão. Eficiência térmica e emissões. Formato da câmara. A câmara de combustão é longa e fina, o que impede uma queima completa e eficiente do combustível. Consumo de óleo. Por projeto, o Wankel injeta pequenas quantidades de óleo diretamente na câmara para lubrificar as vedações dos ápices. Isso aumenta a emissão de hidrocarbonetos, dificultando a aprovação em normas ambientais modernas, como a Euro 6. Devido à falta de braço de alavanca, comparado ao curso de um pistão, o Wankel tende a ter pouco torque em baixas rotações, brilhando apenas quando gritando em faixas altas do contagiros. Recentemente, a Mazda trouxe o motor de volta no MX-30R EV, mas com uma função diferente. Ele não traciona as rodas diretamente, funcionando como um gerador, Range Extender. Operando em uma rotação constante e otimizada, ele resolve parte dos problemas de eficiência e emissões. Vamos comparar um motor Wankel biturbo 13B REW e um 4 cilindros turbo moderno, 2.0 litro inline 4. Ambos ocupam espaços similares no cofre do motor, mas entregam a potência de formas completamente opostas. No motor Wankel biturbo, o ciclo de potência tem um pulso de ignição por face, 3 por volta do rotor. A entrega de torque é linear e progressiva. O torque máximo surge em altas RPMs. A inércia interna é mínima. Sem pistões subindo e descendo, a subida de giro é instantânea. No motor 4 cilindros turbo, I4, o ciclo de potência é de um pulso de ignição a cada 2 voltas do virabrequim. O pico de torque é cedo entre 2.000 e 3.000 RPM, graças ao turbo Twin Scroll. A inércia é moderada. O movimento recíproco gera vibrações que exigem eixos balanceadores. A principal diferença aqui é o calor e a pressão dos gases de escape. No Wankel, os gases de exaustão saem muito mais quentes e com maior velocidade. Isso é excelente para encher o turbo rapidamente, mas exige materiais nobres, cerâmica ou ligas de Inconel, para que o sistema biturbo não derreta sob uso severo. No 4 cilindros, o fluxo é mais controlado e frio. Isso permite o uso de turbos de geometria variável, VGT, com mais facilidade, focando na economia de combustível. Por que escolher o Wankel biturbo? Centro de gravidade. O motor é tão pequeno que pode ser montado atrás do eixo dianteiro, front midship, garantindo uma distribuição de peso próxima de 50-50. Som e experiência. A ausência de vibração e o som de turbina em 9.000 RPM proporcionam uma conexão mecânica que um motor de 4 cilindros raramente alcança. Simplicidade de peças.
Não há válvulas para flutuar ou correias dentadas para arrebentar em altas rotações. Por que o 4 cilindros domina o mercado? Eficiência térmica. O formato da câmara de combustão, cilíndrica, é muito mais eficiente para converter calor em movimento do que a câmara alongada do Wankel. Vedação e durabilidade. Anéis de segmento em pistões duram facilmente 300 mil quilômetros. Epic Seals em motores flotativos biturbo costumam exigir revisão por volta dos 100 mil quilômetros. Emissões. É muito mais fácil filtrar os gases de um motor que não queima óleo por desenho. Agora vou deixar um veredito técnico. Se o objetivo é performance pura, agilidade em curvas e resposta de acelerador, o Wankel biturbo é imbatível. Se o foco é torque em baixa, uso urbano, durabilidade e economia, o 4 cilindros turbo moderno vence o debate. Para aprofundarmos mais nesse estudo, vamos falar sobre a estrutura de cada um deles, começando pelo motor Wankel biturbo. O motor Wankel é uma obra-prima da engenharia de fluxo contínuo, e quando adicionamos o sistema biturbo, transformamos um motor compacto em uma usina de força de alta eficiência volumétrica. Diferente dos motores convencionais de pistão, o Wankel utiliza o movimento rotativo para completar os 4 ciclos de combustão. A estrutura do motor Wankel. A base de um motor Wankel consiste em um rotor triangular que gira dentro de uma carcaça epitrocoidal, em formato de 8 estilizado. Rotor. O componente triangular que substitui os pistões. Cada uma de suas 3 faces atua como uma câmara de combustão independente. Carcaça, housing, onde o rotor gira. Ela possui aberturas de admissão e exaustão, além dos locais para as velas de ignição. Eixo excêntrico, equivalente ao virabrequim, é ele que transmite o torque do movimento rotativo para a transmissão. Em um sistema biturbo aplicado ao Wankel, muito comum em motores como o 13B REW, os turbos trabalham para compensar a necessidade de torque em diferentes faixas de rotação. Turbo primário, dimensionado para carregar rapidamente em baixas rotações, eliminando o turbo lag e oferecendo resposta imediata. Turbo secundário, entra em ação em altas rotações, geralmente acima de 4.000 a 4.500 RPM, para fornecer o volume de ar necessário quando o motor está em fluxo máximo. Válvula de controle de pré-carga. Gerencia a transição suave entre o primeiro e o segundo turbo para evitar quedas bruscas de pressão. Intercooler. Vital para motores rotativos, pois eles geram muito calor. O intercooler lhe esfria o ar comprimido antes de entrar na câmara, aumentando a densidade do oxigênio e prevenindo a detonação precoce. Enquanto o motor de pistão precisa de 2 voltas do virabrequim para completar um ciclo em um cilindro, o Wankel gera uma centelha de potência a cada volta do eixo excêntrico por rotor. Isso permite que ele atinja rotações elevadas com muita facilidade, casando perfeitamente com a característica de sopro constante dos turbos. Agora vamos comentar sobre a estrutura do motor 4 cilindros turbo, I4. Um motor de 4 cilindros em linha turbo, I4, é a configuração mais comum na indústria automotiva moderna, equilibrando eficiência, compacidade e performance. Sua arquitetura é baseada em 4 pistões dispostos verticalmente em uma única fileira, compartilhando um único bloco e cabeçote. O bloco e a configuração interna. No motor I4, os cilindros são numerados de 1 a 4, geralmente da polia para o volante. A ordem de ignição mais comum é 1-3-4-2, o que ajuda a equilibrar as vibrações inerentes a essa configuração. Pistões e bielas transformam a energia da combustão em movimento linear. Virabrequim, girabrequim, converte o movimento linear em rotativo. Em motores 4 cilindros, ele possui contrapesos para mitigar as vibrações de segunda ordem. Cabeçote, onde se localizam as válvulas, geralmente 16V, sendo 4 por cilindro, e os comandos de válvulas, DOHC. O sistema de sobrealimentação, turbo. O turbocompressor utiliza a energia dos gases de escape para comprimir o ar que entra no motor, permitindo que um motor menor produza a potência de um motor maior, downsizing. Componentes do conjunto turbo. Turbina lado quente, conectada ao coletor de escape, é girada pela saída dos gases. Compressor lado frio, conectado à admissão, succiona o ar atmosférico e o pressuriza. Intercooler, um radiador de ar. Como o ar aquece, o intercooler o resfria para aumentar a densidade do oxigênio antes de entrar na câmara de combustão. Válvula Wastegate, controla a pressão do turbo, desviando o excesso de gases da turbina. Fluxo de funcionamento. Para entender a estrutura, imagine o caminho do ar e do combustível. Admissão. O compressor do turbo puxa o ar e o envia sob pressão. Resfriamento. O ar passa pelo intercooler. Ciclo de combustão. O ar pressurizado entra nos cilindros, é misturado ao combustível, injeção direta ou indireta, e ocorre a explosão. Exaustão. Os gases saem em alta velocidade, giram a turbina do motor e seguem para o sistema de escape. Vantagens dessa estrutura. Peso reduzido. Menos componentes que um motor V6 ou V8. Espaço.
Permite montagem transversal, tração dianteira, ou longitudinal, tração traseira. Torque em baixa. O turbo compensa a baixa cilindrada, entregando torque máximo muito cedo. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal.